E aí, quando Sim. vocês quiserem, vocês dão um toque sonoro, que aí eu vou liberar a imagem de vocês aqui, tá bom? Tá. Deixa eu só pegar uma água aqui. Ó, eu mutei o microfone de vocês provisoriamente. Eu vou desmutar o microfone agora e vou tirar a tela, aí a gente começa, tá bom? Todos prontos? Perfeito, eu vou proceder aqui, então. Só esperando abrir, só um instantinho. Wanda, senhor, você precisa de um tempo ainda para fazer aquela questão do... Deixa mais leve, o caderno de... Aí você me avisa a hora que eu puder abrir aqui, então, por favor. Agora abri aqui. Wanda, senhor, você precisa de um tempo ainda para fazer aquela questão do... Vou conferir as duas coisas aqui. Ok. Estou numa, estou me vendo. Deixa mais leve, o caderno de... A outra também está aberta. Aí você me avisa a hora que eu puder abrir. Eu estou ouvindo um eco de alguém aí. Agora abri. Wanda, senhor, você precisa de um tempo ainda para fazer aquela questão. Pera, eu vou fechar o microfone aqui, para não vazar. Tá bom. Só um instante. Lúcio, acho que se você quiser, já pode lançar aí. Então. Perfeito. O Ângelo, você está pronto? Estou pronto. Na hora que vocês quiserem. Então, acho que podemos. Estou pronto. Pode ir, Lúcio. Já começou? Nós já estamos no ar, Wanderson. Tudo bem. Boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Anderson Chaves e estarei aqui com vocês, participantes do seminário virtual Programa de Pós-Graduação em História Social 2020, para a nossa noite de mesas de lançamento de livros. O evento durará até sexta-feira, tendo se iniciado ontem, onde ainda teremos, entre outras atividades, o lançamento do site do Departamento de História. Nesta mesa, temos hoje o nosso professor da casa, Ângelo Segrilo, que estará lançando uma trilogia de sua autoria. Ângelo Segrilo é professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo, com graduação pela Missouri State University, mestrado pelo Instituto Pushkin, de Moscou, e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. É autor de vários livros e artigos sobre a história da Rússia e ex-União Soviética. O presente lançamento representa a tradução para o inglês de 3 livros seus: The Decline of the Soviet Union, An Analysis of the Causes, o Declínio da União Soviética, um estudo das causas, foi sua tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense.
Russia, Europe or Asia? Rússia, Europa ou Ásia? Foi sua tese de livre docência na Universidade de São Paulo. Já o livro Karl Marx Capital, volumes 1, 2 and 3, abridged, Capital de Karl Marx, volumes 1, 2 e 3, condensado, é um livro inédito e representa a primeira condensação em língua inglesa dos 3 volumes de O Capital de Karl Marx em um único volume. Além da versão impressa, os 3 livros têm uma versão online que pode ser lida gratuitamente nos links indicados no cartaz do lançamento na programação do seminário, e que nós também colocaremos aqui no chat público e também no nosso link de transmissão no YouTube durante a fala do professor Ângelo Segredo. Professor, você tem 30 minutos como prêmio para os seus 3 livros em tela sendo lançados e convidamos a todas as pessoas que estão nos assistindo para que façam as suas perguntas, que serão respondidas oportunamente depois da fala do professor. Está contigo, Ângelo. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Wanderson. Obrigado a todos que vieram aqui na sala, virtualmente. Como o Wanderson colocou, hoje é o lançamento de da tradução para o inglês de 3 livros meus. Na verdade, a tradução para o inglês de 2 livros meus, 2 dos mais importantes que eu considero dos meus livros, e um livro inédito, o terceiro, né? O primeiro, como ele colocou, foi a minha tese de doutorado, O Declínio da União Soviética, um estudo das causas. O segundo livro, Rússia, Europa ou Ásia, foi a minha tese de livre docência na Universidade de São Paulo. A minha tese de doutorado eu defendi na Universidade Federal Fluminense e a tese de livre docência aqui na USP. E o terceiro é inédito, e ele é direto em inglês. Ele é uma condensação dos 3 volumes de O Capital de Marx em um só volume. Eu vou, então, falar dos 3, e para quem tiver perguntas pode colocar no chat aí, né, durante a palestra, responderei depois. Eu tentarei fazer uma condensação de todo, porque quando eu falo de cada um desses livros, geralmente a palestra dura 1 hora para eu explicar bem a tese, mas eu vou tentar em 10 minutos para cada uma, ou seja, eu vou dar só a tese principal, de uma maneira bem sucinta, simplificada, e depois nas perguntas nós podemos aprofundar, né, na direção de que vocês preferem, de qual dos livros vocês estão mais interessados. Então, eu vou falar do primeiro, O Declínio da União Soviética, um estudo das causas. Foi a minha tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense. Então, esse livro, eu coloco uma citação do Gorbachev logo no início do livro, que é a seguinte: o Gorbachev escreveu logo no início da Perestroika, o livro dele chamado Perestroika, Novas Ideias para o Meu País e o Mundo, em que ele explicava por que eles iniciaram aquele processo. Né? Foi um livro que fez muito sucesso no início da Perestroika. Então, Gorbachev falando aqui, eu vou ler só um parágrafozinho dele. Deixe-me primeiro explicar a situação nada simples que se desenvolveu no país nos anos 1980 e que fez com que a Perestroika se tornasse necessária e inevitável. Analisando a situação, primeiro descobrimos uma diminuição do crescimento econômico. Nos últimos 15 anos, quer dizer, desde o final dos anos 60, início 70, a taxa de crescimento da renda nacional caíra para mais da metade, e no início dos anos 80 chegaram ao nível próximo da estagnação econômica. Um país que antes estivera alcançando rapidamente as nações mais avançadas do mundo, agora começava a perder posição. Além disso, o hiato existente na eficiência da produção, na qualidade dos produtos, no desenvolvimento científico-tecnológico, começou a se alargar, e não a nosso favor. E tudo isso aconteceu numa época em que a revolução científico-técnica abria novos horizontes para o progresso econômico e social. Então, eu coloquei isso aqui logo no início, porque aqui ele está falando o que nos levou a iniciar a perestroika. E aqui ele coloca 3 fatos muito fortes. Né? Houve uma desaceleração econômica, né, desde o final dos anos 60, início dos anos 70, um aumento do hiato tecnológico com o Ocidente, que estava diminuindo anteriormente, e de repente começou a aumentar de novo, e ele disse que isso tudo aconteceu na época da chamada Revolução Científico-Técnica.
Então, eu me interessei em analisar esse declínio que ele está falando aqui. Por que a União Soviética que cresceu tão rápido, né, nas décadas de 30, 40, 50, grande parte da de 60, ali a partir do final dos anos 60, década de 70 e 80, começou a diminuir muito o crescimento econômico, né? Se nós pegarmos as estatísticas econômicas, de 1928, né, o início da industrialização, até o final da década de 50, né, décadas de 30, 40, 50, a média anual de crescimento da União Soviética era acima de 10% ao ano, era milagre econômico, né, como a gente falava, milagre econômico brasileiro, né, que só que durou 4 anos só, né, anos 70 até 73. A União Soviética teve 3 décadas de crescimento acima de 10% ao ano, parece a China atualmente, né? Só que depois começou a diminuir. Na década de 60 foi 7 e pouco por cento, que já era alto, mas não era 10% mais, milagre econômico. Aí na década de 70 caiu 5% na primeira metade da década, na segunda metade da década de 70, 4%, e na década de 80, 3%, a média. Então, o meu problema era explicar esse declínio da União Soviética antes mesmo da perestroika, porque foi isso que levou os soviéticos a terem que iniciar a perestroika. Como a gente viu aqui, por que a União Soviética cresceu tanto nas décadas de 30, 40, 50 e, de repente, começou a declinar, parou esse crescimento? Em 1961, o Khrushchev deu aquela sapatada lá na ONU e disse: em 20 anos ultrapassaremos os Estados Unidos. E levaram o Khrushchev muito a sério naquela época, né? A União Soviética tinha acabado de lançar gente ao espaço. A União Soviética estava crescendo em níveis 3 vezes mais rápido que os Estados Unidos. Realmente, em menos de 20 anos, se os dois continuassem a crescer no mesmo ritmo, em menos de 20 anos a União Soviética ultrapassaria os Estados Unidos. O problema é que não cresceu no mesmo ritmo. O que aconteceu? Então, a minha questão é entender por que década de 30, 40, 50, parte da de 60, cresceu muito rapidamente e nas décadas 70, 80, na finalzinho da de 60, 70, 80, desacelerou. Vocês notaram que o Gorbachev falou que tudo isso aconteceu na época da Revolução Científico-Técnica. Revolução Científico-Técnica é o termo que eles usavam nos países socialistas para dizer o que a gente chama aqui de terceira Revolução Industrial, Revolução dos Computadores, né? Então, será que houve uma coincidência temporal nessa época dessa revolução que a União Soviética desacelerou? E aí eu fui estudar tudo isso. E aí a minha conclusão, só indo direto, muito rapidamente, simplificando, é que a União Soviética ela cresceu muito, ela competiu bem com o Ocidente, parecendo até que ia ultrapassar, na época em que o Fordismo, era a época ainda da segunda Revolução Industrial, o paradigma de organização do trabalho mais avançado do Ocidente era o Fordismo. Na época do Fordismo, década de 30, 40, 50, uma parte da de 60, a União Soviética competiu bem com o Ocidente avançado. Só que depois, na época da terceira Revolução Tecnológica, entrou o toyotismo, os chamados paradigmas de especialização flexível, que eram novos paradigmas, né? E nessa época desses novos paradigmas, a União Soviética teve dificuldade de acompanhar. E por quê? Aí eu, analisando no livro, eu mostro que se a gente pegar os princípios do Fordismo, o Fordismo era uma forma de organização do trabalho que era rígida, né, porque ela era baseada na estandardização, para poder ter economia de escala. Então, não tinha muita variedade. Era rígida, era baseada em fluxos verticais de informação e comando, de cima para baixo, né? A gerência lá apertava um botão e a correia transportadora corria e o trabalhador tinha que trabalhar mais rápido. E era baseado muito em quantidade, economia de escala. Quanto mais você produzir de um mesmo produto, de preferência sem mudança, por isso que ele era rígido, né? O Ford dizia: os meus compradores de carro podem escolher qualquer cor que queiram, desde que seja preta no início, porque facilita a economia de escala, sendo tudo igual, barateia, né? Você produzindo cada vez mais, economia de escala. Depois, esses foram os princípios fordistas. Os princípios toyotistas eram totalmente diferentes, né? As fábricas japonesas dominaram, quem leu sobre isso, né? As fábricas fordistas dos Estados Unidos nos anos 80, 70, 80.
os princípios toyotistas eram completamente diferentes, eram os chamados paradigmas de especialização flexível. A palavra-chave era flexibilidade. Enquanto o Fordismo era um paradigma rígido, o toyotismo era um paradigma flexível, aproveitando as novas máquinas da terceira revolução industrial, as máquinas eram movidas a computador, podiam fazer vários tipos de operação diferentes, não era só igual aquelas máquinas fordistas da época eletromecânica, só fazia uma coisa, né? Corta em vários ângulos, etc., tudo por computador. Então, podia ser muito flexível. Máquinas polivalentes, para se usar um termo futebolístico antigo, né? Trabalhadores polivalentes também, porque os trabalhadores não precisam ficar o tempo todo na mesma máquina, então podem supervisionar várias máquinas, e eles têm que trabalhar com várias máquinas. Então, é baseado em flexibilidade, é baseado numa ênfase muito grande em qualidade, não só quantidade, a questão do controle total de qualidade, né? E também fluxos mais horizontais de informação e comando. Aí eu posso explicar depois a forma com que existe a organização do trabalho no toyotismo, né? Os trabalhadores fazem o controle de qualidade juntamente com a própria produção, não separadamente, e eles têm autonomia para parar a linha de produção, uma coisa impensável no Fordismo, caso tenha algum problema, para achar o problema. Então, vejam bem que são sistemas bem diferentes, né? O Fordismo rígido, baseado em fluxos verticais, de cima para baixo de informação e comando, e baseado muito em quantidade, economia de escala. O toyotismo, ao contrário, tem que ser flexível, esse é o segredo dele, baseado em fluxos mais horizontais de informação e comando, e uma ênfase muito grande em qualidade, não só em quantidade. Eles trabalham mais com economia de escopo, economia de variedade, do que em economia de escala. E alguém pode falar, mas o que tem isso a ver com a União Soviética? É que, bom, estou simplificando meu argumento. A União Soviética, desde o início, desde a sua industrialização, ela se colocou constantemente em competição com o Ocidente avançado, para alcançar e ultrapassar o Ocidente capitalista avançado, desde o início. E como a gente viu, na época do Fordismo, parecia que ia mesmo alcançar e ultrapassar. Por quê? E aí, simplificando meu argumento, se você olhar os princípios básicos do sistema soviético, são muito parecidos os princípios com os princípios do Fordismo. O sistema soviético não era um sistema rígido, não era um sistema baseado em fluxos verticais de informação e comando, de cima para baixo, uma ênfase muito grande em quantidade, né? Aquelas fábricas imensas, economia de escala. Então, o sistema soviético e o Fordismo tinham princípios muito parecidos, e por isso o sistema soviético competiu bem com o Ocidente na época em que o paradigma mais avançado era o Fordismo. Ele estava bem dentro das regras do jogo. Agora, as regras do jogo mudaram. O paradigma mais avançado do Ocidente deixou de ser o Fordismo. Os Estados Unidos também tiveram que se adaptar. Suas fábricas fordistas tiveram que mudar para pegar os novos paradigmas de especialização flexível. E nessa era da especialização flexível, né, os princípios do toyotismo, flexibilidade, ênfase em qualidade, ênfase em fluxos mais horizontais de informação e comando, o sistema soviético não conseguiu se adaptar a isso. Ele tentou, né? A perestroika foi uma tentativa disso, de flexibilizar o sistema, fluxos mais horizontais de informação e comando, só que e não foi a primeira tentativa. Nos anos 60, houve as reformas de Kosygin na mesma direção, só que a União Soviética não conseguiu fazer essa mudança de paradigma sem perder a essência do seu sistema, desmoronou o sistema socialista. Né? Então, eu estou dando de maneira muito simplificada, e nas perguntas a gente pode entrar em mais detalhes. Essa é a tese. Né? No livro eu pesquiso várias outras teorias, etc. Mas essa é a ideia principal desse livro, Declínio da União Soviética, um estudo das causas. O segundo livro chama-se Rússia, em inglês, né? Rússia, Europa ou Ásia? A questão da identidade russa nas discussões entre ocidentalistas, eslavófilos e eurasianistas, e uma análise das consequências na Rússia hoje. Antes que eu continue, é bom falar, né? Esses livros têm uma coisa muito boa. Além da versão impressa, né, que vocês têm que comprar, existe uma versão online desses 3 livros, grátis. Né? Tem o link aqui no chat, os links dos 3 livros aqui. Na programação, quem está vendo pelo YouTube, que não tem o chat, na programação do seminário, tem o cartaz do lançamento aqui,
na programação oficial, e o cartaz tem os 3 links também. Então, quem quiser ler esses livros, pode ir simplesmente no link lá e tem os PDFs. Né? E no nosso chat aqui, direto, tem também os 3 links lá no início. Então, esse Rússia, Europa ou Ásia, ele trata de uma questão fundamental da identidade russa. Né? Os russos, é um dilema identitário dos russos, no qual não há consenso entre os russos, eles estão divididos entre isso. Né? A Rússia, afinal, é um país europeu, é um país asiático, nenhum dos dois, é uma civilização única, ou então é uma mistura dos dois. O que é a Rússia? Né? Os próprios russos estão divididos em relação a isso. Se formaram, historicamente, 3 grandes escolas de pensamento na Rússia sobre isso. Os ocidentalistas, que são aqueles que acham que a Rússia é basicamente europeia e, portanto, tem que seguir o caminho da modernização ocidental, não tem que ficar reinventando a roda. Os eslavófilos, que são aqueles que acham que a Rússia não é nem europeia nem asiática, ela é uma civilização única e, portanto, tem que seguir seu caminho próprio, não tem nada que ficar imitando Europa, Ásia. Né? E os eurasianistas. Os eurasianistas são aqueles que acham que a força da Rússia está exatamente em ser uma união entre o princípio eslavo-europeu e o princípio turco-mongólico asiático. E é essa junção dos dois que dá a força da Rússia. Aqui eles estão se referindo ao domínio mongol sobre a Rússia. Do século XIII ao XV, a Rússia foi dominada pelos mongóis, assim como metade do mundo da Eurásia. E, geralmente, esse domínio mongol sobre a Rússia é visto como negativo pelos ocidentalistas, muitos eslavófilos, mas os eurasianistas resgatam esse domínio mongol. Eles dizem que, antes do domínio mongol, os russos eram fracos. Né? Antes do domínio mongol, do século XIII ao XV, o que havia era o chamado Estado Kievano, que existiu do século IX ao XII. Esse Estado Kievano, né, ou seja, a origem do Estado russo não está... A origem da civilização russa atual não está na Rússia atual, está na Ucrânia atual, na verdade, esse chamado Estado Kievano. Era uma época em que russos, ucranianos e bielorrussos eram um povo só, ainda não tinham se dividido, eles começaram a se dividir durante o domínio mongol, subdividir assim, né, diferenciar. E esse Estado Kievano, que era assim, era uma confederação de cidades-estados, assim, com vassalagem ao grande príncipe de Kiev, né? E era um estado até florescente, só que era fraco porque era desunido. Ele era tipo assim a Grécia Antiga, era uma confederação solta de cidades-estados com vassalagem ao grande príncipe de Kiev. Ou seja, não era um estado centralizado. Apesar de ser florescente, como a Grécia Antiga também, foram conquistados pelos mongóis. E depois, quando finalmente os russos conseguiram expulsar os mongóis, veio o Estado moscovita. E o Estado moscovita era bem diferente do Estado kievano. O Estado moscovita era extremamente centralizado, era um Estado forte. Essa experiência de ter tido um Estado florescente culturalmente, etc., mas fraco militarmente, e foi conquistado porque era descentralizado, né, e fraco, e depois ter tido um Estado centralizado e forte, né, em que não só expulsou os invasores, mas construiu um grande império, isso marcou muito a psique social russa até hoje. Né? Essa questão do Estado na Rússia, o Estado forte, não é que os russos gostem de um Stalin, de um cara que tem chicote em cima dele. Não, nenhum povo gosta de chicote na vida. Essa experiência histórica de ter tido um Estado que era descentralizado e fraco, e aí foram conquistados, e um Estado centralizado e forte, e aí conseguiram não só expulsar os invasores, como criar um grande império. Isso marcou muito a sociedade russa, a psique social russa até hoje. Né? Então, no meu livro, eu analiso a formação dessas 3 escolas de pensamento na Rússia. E tem um cientista político russo, Yuri Kargunyuk, ele diz que escreveu que esse livro é provavelmente a descrição acadêmica ocidental mais detalhada da formação dessas 3 escolas de pensamento. Porque realmente eu entro em muitos detalhes da formação. É claro que no Ocidente há livros muito bons sobre o eurasianismo, né? Tem uma autora francesa, Marlène Laruelle, sobre os eslavófilos, a questão eslavófila de um polonês
chamado Andrei Valik, são obras-primas esse livro, mas são sobre uma dessas escolas, né, separadamente. E eu acho que realmente sobre as 3 escolas juntas eu não vi nenhum livro que seja tão detalhado assim. Então eu acho que realmente é o mais detalhado. E no livro, além disso, eu analiso as consequências disso hoje. A figura do Putin, por exemplo. O Putin, afinal, o Putin isso é uma questão que se põe muito, e também não há uma resposta certa. Especialistas dizem sobre isso. O Putin, afinal, ele é ocidentalista, ele é eslavófilo ou ele é eurasianista? Bom, eu vou fazer um suspense aqui. Eu não vou botar minha posição agora, não. Se alguém quiser saber, coloque a pergunta no chat. E também eu queria fazer porque na minha aula, sempre que eu estou dando aula sobre isso, eu sempre, antes de colocar minha posição, eu peço o pessoal para levantar a mão. Quem acha que o Putin é ocidentalista? Quem acha que o Putin é eslavófilo? Quem acha que o Putin é eurasianista? Então, eu queria que vocês aí da plateia colocassem aí no chat. Cada um coloque sua opinião. Putin é para você, ocidentalista, eslavófilo ou eurasianista? Eu quero ver se tem a mesma lógica dos meus alunos e depois, nas perguntas, eu posso falar qual é a minha posição específica. E, finalmente, eu não sei quanto tempo eu estou passando, quando chegar aos 30 aí, pode falar, Wanderson. O último livro, que é, como eu falei, a tradução em português, né, O Capital de Karl Marx, volumes 1, 2, 3, condensados. Ou seja, esse livro é uma condensação. Quando a gente fala do Capital, geralmente as pessoas falam, eu li o Capital. Na verdade, o que elas estão falando é que elas leram o volume 1 do Capital, né? Mas, na verdade, tem 3 volumes. E do volume 1 já tinha condensações, tem várias condensações anteriores. Desde o século XIX tinha aquela famosa do Carlo Cafiero, que foi a primeira, um anarquista italiano, né? No século XX teve a do Otto Hüller, um marxista alemão. Do volume 1 houve várias condensações. Agora, dos 3 volumes, essa é a primeira na língua inglesa. Na língua alemã tem uma de um autor chamado Val Buchenberg. Mas na língua inglesa essa é a primeira. Uma vez apresentando sobre esse livro aqui, um professor que conhece muito de Marx, né, ele levantou logo uma questão. E o David McClellan? David McClellan também fez um Capital Abridged, que muitos colocam como uma condensação dos 3 volumes, mas não é, não. O David McClellan faz uma excelente condensação do primeiro volume, uma boa condensação do terceiro volume, mas a dele não tem nada do volume 2, que é exatamente o mais difícil de condensar, né? Então, na verdade, esse é o primeiro condensação de todos os 3 volumes do Capital num só, tá? Eu dei uma boa diminuída dele, né? Eu fiz a conta, os 3 volumes têm 4,5 milhões quase de caracteres com espaço, eu diminui para um pouco menos do que 1 milhão, né? Então, 1/4, é mais fácil para as pessoas lerem, né? E por que é importante ter a condensação dos 3? Porque se as pessoas lerem só o volume 1 do Capital, quem conhece um pouco do marxismo sabe, né? A pessoa sai do volume 1 do Capital dizendo aquela coisa que todos falam, né? O valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário nelas contida, né? Só que, no volume 3 do Capital, o Marx parece que vai desdizer isso. Ele vai dizer que no capitalismo concreto, porque no volume 1 do Capital ele está falando do capitalismo meio que em abstrato, né? No volume 3 ele já vê a coisa mais concreta. E que no capitalismo concreto, as mercadorias não podem individualmente se vender de acordo com o trabalho socialmente necessário nelas, contido, individualmente. Vai ter variações. E aí muitos críticos do Marx falaram, olha, tem que decidir, afinal, as mercadorias se vendem de acordo com o trabalho socialmente necessário ou não? A explicação do Marx no volume 3, eu vou simplificar também, né, é que a razão que não pode vender todas as mercadorias ao seu valor é porque se todas se vendessem ao seu valor, os ramos de produção que empregam mais mão de obra, né, quanto mais mão de obra, mais valor.
elas teriam uma taxa de lucro maior. E todos sabem que no capitalismo, os diversos ramos de produção, há uma tendência à equalização das taxas de lucro nos diversos ramos de produção. Porque se um ramo de produção tiver uma taxa de lucro maior do que os outros, os capitais vão migrar para aquele ramo, e aí a concorrência vai fazer com que a taxa de lucro daquele ramo diminua e nas outras aumente. Então, é uma tendência à equalização da taxa de lucro. Então, para haver uma equalização da taxa de lucro com mercadorias com diferentes quantidade de trabalho, né, diferentes valor, algumas mercadorias vão ter que ser vendidas acima e outras abaixo do seu valor, dependendo do ramo. Agora, o Marx diz que essas variações, elas se cancelam umas às outras. Algumas mercadorias vão se vender acima do valor, né, vamos dizer 10x a mais, e outras vão se vender abaixo do valor, vamos dizer 10x a mais, 10x a menos em média. E esses 10x a mais e 10x a menos, eles se cancelam. E assim, se você pegar o total das mercadorias, o total dos preços é o total dos valores, né, da quantidade de trabalho socialmente necessária. Ou seja, em última instância, o Marx vai defender no volume 3, em última instância, os valores determinam realmente os preços das mercadorias. Mas é em última instância, com todas essas mediações. Né? Mas aí esse é o famoso problema da transformação, né, do valor em preço. E há grandes controvérsias em relação a isso, né? Mas eu acho interessante as pessoas lerem, porque senão, se lerem só o volume 1, vão ter essa ideia, né, de que as mercadorias individualmente se vendem de acordo com seu valor individual, quando não é assim, é mais complexo. E o Marx vai explicar isso no volume 3. Né? Se convence ou não a explicação, aí depois podemos entrar em discussão sobre isso aí, né? As pessoas têm que se aprofundar mais em relação a isso. Bom, eu não sei exatamente, acredito que tenha passado aí os 30 minutos, então eu abro agora para perguntas, né, comentários, e reiterando, então, que os livros podem ser lidos na internet, os links estão ali no início do chat. Ok, Ângelo Segrilo, muito obrigado. Na verdade, você, inclusive, respeitou muito bem o tempo nas contas que eu fiz aqui, e a gente ainda estava próximo de alcançar os 30 minutos, mas, enfim, sem problema algum. Enquanto, esperando que talvez cheguem, né, perguntas pelo chat, ainda não temos nenhuma, primeiro, queria perguntar se você tem o livro físico, se ele tem uma edição física também, e se ele tivesse, você poderia nos apresentar, né? Segundo, né, os seus livros, de uma certa maneira, não apenas estão condensando uma literatura e um enorme... Vamos ver? Isso. Esse é qual? O terceiro livro lançado. É o terceiro. Né, o Karl Marx. Sim. Sim, dá para ver agora, dá para ver. Esse é o Russia, Europe, Eurasia. Isso. Qual é a editora, Cirilo, que está lançando? Nós lançamos pelo Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, Laboratório de Estudos da Ásia. Ok. The Decline of the Soviet Union, na edição em inglês. Enfim, eu ia perguntar, já que você já respondeu a questão, eu ia pedir a você que nos falasse um pouco sobre a trajetória editorial desse lançamento, né? Enfim, são 3 lançamentos, são 3 volumes que, de uma certa maneira, não apenas condensam, por exemplo, um terceiro livro lançado, a obra de Marx, no Capital, mas também uma espécie de condensação da sua própria obra, né? Enfim, ela está englobando coisas que remontam desde a sua tese de doutorado até a sua produção mais recente. Então, a pergunta que eu faço aqui preliminarmente é se você poderia nos falar um pouquinho sobre a trajetória editorial desses lançamentos, né? Como é que você chegou a esse produto, né? Como é que você produziu esses trabalhos, como é que eles vieram finalmente a público,
e como é que eles se colocam, como é que você os mede dentro da sua obra como um todo. Eu sou coordenador do Laboratório de Estudos da Ásia, LEA, né, do Departamento de História da USP. A minha especialidade é História da Rússia, né, e História da Rússia e União Soviética. Por estudar a Rússia e a União Soviética, eu também trabalho muito com marxismo, né, em termos teóricos. E no LEA, nós iniciamos um processo de publicação dos nossos livros. Nesse esquema, nós temos uma edição impressa, uma pequena edição impressa, né, feita on demand, e nós colocamos o principal, que é para ser mais lido, na internet, disponível para as pessoas poderem ler em qualquer lugar do mundo, né? Nós começamos com livros em português dos pesquisadores do LEA, são livros dos pesquisadores do LEA, né? E agora nós estamos passando por uma outra fase, porque acho que nós estamos conseguindo desenvolver umas pesquisas que já têm uma qualidade de nível internacional, e nós começamos a publicar livros em inglês. Então, se alguém tiver interesse, nós publicamos vários livros, nós vamos para o terceiro, com artigos de pesquisa de autores artigos de autoria de pesquisadores do LEA. Se alguém quiser ver, é só colocar Laboratório de Estudo da Ásia, USP, aí vai cair no site do LEA, aí entra na seção de publicações. Aí você vai ver os livros com várias publicações, com vários artigos de pesquisadores do LEA. E esse ano eu lancei os meus livros, né, que são exatamente os meus livros principais, os meus 2 livros principais, que foram a minha tese de doutorado e a minha tese livre de docência. Eu considero meus 2 livros principais. A tese de doutorado ela foi considerada pioneira na historiografia brasileira, porque foi a primeira tese de doutorado com pesquisa naqueles antigos arquivos classificados soviéticos, né? Era o declínio da União Soviética, o estudo das causas. E a tese livre docência, como eu falei, ela é considerada por alguns autores como a mais detalhada descrição ocidental das 3 escolas em conjunto, né? Como eu falei, existem livros excelentes analisando cada uma dessas escolas, mas as 3 em conjunto, eu acho que ela é realmente a mais detalhada. E, finalmente, o Capital também, que não é uma autoria minha, apesar de que, pela lei atualmente, condensação é autoria também. É como se fosse um novo texto. Mas eu não tenho a mínima pretensão de ter reescrito o Capital. Aliás, não tem palavra minha nenhuma, eu simplesmente condensei. Eu enxuguei o texto do Marx, né, porque tem algumas partes que ele é meio verborrágico, né, ele repete um pouco, né, então aí eu enxuguei essas partes, né, e enxuguei outras também. Eu tirei umas partes que eram redundantes, mas tirei umas partes boas também, eu tenho que avisar. Para poder deixar explicado as partes mais técnicas, eu tirei muito da beleza literária de algumas passagens. Eu tenho que confessar esse crime que eu fiz. A beleza literária de algumas passagens do volume 1 do Capital, que algumas passagens do volume 1 tem uma beleza literária muito grande. Não deu para... É meio como traduzir poesia, né? Às vezes você tem que... ou vai no sentido ou vai na musicalidade. Então, eu tive que escolher um viés e muita coisa se perdeu. Alguma coisa redundante mesmo e outras que eu aviso logo no prefácio, né, que muito da beleza literária se foi aí, não dava para eu... Então, assim que esses livros estão sendo feitos. O LEA, nós estamos entrando nesse ramo editorial, vamos dizer assim, com esse esquema. A nossa intenção não é fazer lucro nem nada, é divulgar os trabalhos dos pesquisadores brasileiros sobre a Ásia, que estão começando a ter um trabalho de uma melhor qualidade, no mundo agora, publicando em língua inglesa, né? E esse ano eu aproveitei e publiquei meus 3 livros também, porque são os meus livros principais. Oi, Ângelo. Chegou uma pergunta aqui no chat, mas que ainda eu não estou conseguindo visualizar. Enquanto eu consigo visualizar, vou lhe fazer uma pergunta. Chegou aqui.
Não tem o nome da pessoa que fez a pergunta, mas ela está perguntando o seguinte. Amanda, o nome dela é Amanda. Amanda pergunta. As questões sobre a Rússia ser Eurásia, eslava e etc. são guiadas por teorias nacionalistas? E sim, quais são as principais teorias? Essa é uma boa pergunta. A relação dessas correntes com o nacionalismo. Esse aí é uma grande discussão entre os especialistas e entre os próprios participantes. Os eslavófilos e os eurasianistas, os ocidentalistas, eles são vistos pelos outros um pouco até como entreguistas, né? Que querem imitar a Europa, etc. Então não tem muito forte aquela questão do nacionalismo. E os ocidentalistas acusam os eslavófilos e eurasianistas de nacionalismo. Só que os eslavófilos e os eurasianistas dizem que não são nacionalistas. E aqueles que são claramente nacionalistas, que você sabe que são nacionalistas, eles se assumem como nacionalistas, tem muitas disputas, tanto com os eurasianistas quanto os eslavófilos. É uma questão complicadíssima. Por que é complicado você falar de nacionalismo na Rússia? Porque a Rússia é um Estado multinacional. Não é como o Brasil, a maioria dos países ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França, nós somos Estados nacionais, né? Lá, eles são Estados multinacionais. Nos Estados nacionais, geralmente a nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo princípio jurídico chamado ius soli, direito do solo, em latim. Ou seja, nasceu aqui no Brasil, é brasileiro, não importa de onde você veio. O casal de japoneses veio ao Brasil, filho deles nasce aqui no Brasil, primeira geração é brasileiro. Na Rússia, países eslavos em geral, a nacionalidade de uma pessoa não tem nada a ver com o local em que ela nasce, nada, nada, nada. A nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo chamado ius sanguinis, direito do sangue. Ou seja, a nacionalidade de uma pessoa é a nacionalidade do pai ou da mãe. E não tem nada com o local que nasce. Então, aquele japonês que nasceu aqui, filho de japoneses, que é brasileiro primeira geração, se tivesse nascido lá, não ia ser russo, ia ser japonês. Lá tem mais de 100 nacionalidades, né? As pessoas têm uma cidadania, né? No tempo da União Soviética, se dizia que ele era um cidadão da União Soviética. Mas aí tinha mais de 100 nacionalidades. É como hoje. Na língua russa, tem duas palavras para russo, Ruski e Rassianin. Rassianin é qualquer um que nasce na Rússia, né? E Ruski é o russo étnico, uma das 100 nacionalidades que existe lá. Então, por exemplo, um checheno é um Rassianin, é um cidadão da Rússia como qualquer outro, mas ele não é Ruski, ele não é russo étnico. Isso, por um lado, cria uma riqueza cultural imensa, por outro lado, também cria um potencial conflitivo muito grande, como a gente já viu, né? E aí fica muito difícil você falar o que é nacionalismo. Quando a gente fala aqui no Brasil, problemas nacionais, é praticamente sinônimo de problemas brasileiros. Lá não, problemas nacionais é problema de uma nacionalidade específica, uma das 100. Né? Então, os eslavófilos e os eurasianistas, eles, teoricamente, nos livros deles, etc., eles não defendem uma questão de nacionalismo, de uma nacionalidade específica, principalmente os eurasianistas, porque os eurasianistas acham que a força da Rússia é exatamente a junção desses povos europeus e asiáticos. Né? Agora, os ocidentalistas dizem que, na prática, eles agem como nacionalistas, porque são xenófobos, porque são contra o Ocidente. Mas, lá na Rússia, os nacionalistas acusam eles também de serem internacionalistas, principalmente os eurasianistas. Os eurasianistas dizem que não pode o russo querer se fechar só na sua nacionalidade russa. A força da Rússia não está só nos ruski, né? Está na mistura de todas aquelas nacionalidades eurasiáticas, como eles chamam. Então, Amanda, né? A questão das nacionalidades na Rússia é muito complicado. E aí depende do observador. Os ocidentalistas vão dizer que esses autores são nacionalistas. Esses autores vão negar que são nacionalistas
E muitos nacionalistas russos, que todo mundo concorda que são nacionalistas, eles se assumem como nacionalistas, todos os observadores dizem que são nacionalistas, aqueles meio mesmo que fazem, né, perseguição, também dizem que eles não são, os outros não são, que os eurasianistas, por acaso, são. Então, é uma discussão muito grande, difícil, e depende do observador. Aí você tem que tomar sua posição nessa. Tem que estudar muito para poder entender isso, porque a maioria, já notei que a maioria das pessoas no Brasil não tem a mínima ideia disso, ius soli, ius sanguinis, e depois tomar uma posição nesse vespeiro dessa discussão. Ok, então, Ângelo, pergunta respondida. Eu tenho mais uma pergunta aqui no chat, mas eu aproveito para emendar, antes de ler essa pergunta, perguntar, então, qual que é a sua posição nesse vespeiro, nesse debate super complexo, né? E já que você tinha lançado a isca no início da sua exposição, onde é que você acha que o Putin se coloca no meio desse debate todo? Né? Como é que ele pode ser lido, como ele é lido no debate, como ele é lido, inclusive, por você a partir da sua própria obra? Mas antes, então deixa eu trazer só mais uma pergunta, que aí a gente, né, vou trazendo elas à medida que elas estão pingando aqui. O Ranik Torres, ele pergunta o seguinte: professor, tendo em vista a forte presença do legado de Marx no departamento de História, saberia dizer algo sobre a quase ausência de Lev Vygotsky em nossas disciplinas e licenciaturas? Pergunto isso pois, como sabemos, Vygotsky é um nome de peso no campo do que podemos chamar de marxismo soviético. E eu vou trazer só mais uma pergunta, talvez ela se relacione com essa questão dos nacionalistas, né? Vinícius Pérez pergunta: boa noite, professor. Como é a questão da memória em relação à União Soviética hoje em dia na Rússia? Há uma construção positiva ou negativa do legado comunista? Então, bom, também pensei que ninguém fosse lembrar do meu desafio, que eu joguei uma isca aí para ver se pegavam, né? O Putin, afinal, é o ocidentalista, eslavófilo, eurasianista. Os especialistas se dividem em relação a isso, não tem um consenso, né? A maioria acha, e quando eu faço minhas perguntas nas turmas, o pessoal levanta a mão, a grande maioria acha que ele é ou eslavófilo ou eurasianista, né? Porque o Putin, muitos dizem que está em guerra fria novamente com o Ocidente, etc. Mas a minha posição é que ele é um ocidentalista moderado, né? Por que eu falo isso? Bom, aí tem que ler no livro, né? Ele não gosta, ele é um político muito pragmático, ele não gosta de se colocar nessa discussão, falar muito, às vezes ele fala uma coisa que parece que é eurasianista, às vezes eslavó, mas ele não gosta de se colocar muito nisso, porque ele é um político pragmático, ele sabe que se ele adotar uma escola específica, ele vai alienar os outros. Então ele prefere não se colocar muito, mas você pode catar, né, na sua vida, nos seus escritos. Tem um livro, tem em inglês, se alguém se interessar, chama Na Primeira Pessoa, que é 3 jornalistas entrevistando Putin, jornalista russo, mas tem em inglês, quem quiser ver, in first person. Em que dá essa entrevista, e num dos trechos ele fala: nós russos somos europeus, não importa se estamos no sul ou no leste. Então isso é uma posição basicamente ocidentalista. Ele é de São Petersburgo, né, Leningrado, que é a cidade mais ocidentalista, né, e também, então tem pequenos indícios, e também eu conheço uma pessoa da entourage dele, um cara que era um assessor dele na época da campanha eleitoral, e ele me falou que nas reuniões internas ele colocava que a Rússia é um país europeu e não tem que reinventar a roda, etc. Aí muitos falam: mas como é que ele está batendo direto com o Ocidente, etc. Eu acho que, novamente, eu recomendo a leitura desse livro dele, que é tipo uma biografia dele. Ali ele coloca também, ele colocou logo no início do governo dele, né, que nós vamos buscar nossas alianças com o Ocidente, queremos ter boas relações, etc. Agora, se nos rechaçarem, nós vamos buscar outros aliados. Eu acho que é isso que ocorreu, né, no início, até quando houve o 11 de setembro, é o 11 de setembro, né? É o 11 de setembro que a gente fala, 11 de setembro. Estava confundindo com 7 de setembro na minha cabeça. 11 de setembro. Ele ajudou os países ocidentais lá para o Afeganistão, para pousarem lá na Ásia Central. No início parecia que teria boas relações com o Ocidente, mas depois houve várias situações em que o Ocidente parecia, na visão dele, começou a tentar
entrar na área de influência da Rússia, né, com as revoluções coloridas que estavam derrubando governos pró-Rússia e colocando governos anti-Rússia no local, né, principalmente o que eles não aceitam é a expansão da OTAN em direção à Rússia, né, a OTAN é uma aliança militar da Guerra Fria, já que não estão mais em Guerra Fria, por que ela está se expandindo? Ela deveria encolher ou desaparecer. Então, aí eu acho que, para entender, ele tentou se aproximar do Ocidente, o Ocidente meio que rechaçou, né? E aí eu acho que tem a ver com os anos 90. Nos anos 90, houve uma grande crise na Rússia, a Rússia parecia que estava nas últimas, né, sob Yeltsin, e aí o pessoal tratava a Rússia como um país de terceiro mundo, uma república de bananas. Quando houve a recuperação econômica, que por coincidência foi sob Putin, aí a Rússia voltou ao seu papel de grande potência, que sempre foi. Ela sempre foi ou uma grande potência ou uma superpotência no tempo da União Soviética, né? Ela nunca foi um país fraco. E aí ela se coloca dessa maneira. E aí tentaram rechaçá-la na visão do Putin. Então, ele se bate com o Ocidente não porque ele é anti-ocidentalista a priori, mas eu acho que foi rechaçado. Sobre as outras perguntas, Lev Vygotsky. No DH, no Departamento de História, realmente não se fala muito, mas eu tenho quase certeza que se você for para a desculpe, está me escapando a palavra em português, a faculdade de didática, não, como pedagogia, faculdade de pedagogia, eu tenho a impressão que lá eles estudam Lev Vygotsky. Se você estiver interessado, procura lá, que eu acho que lá eles têm trabalho. Mas realmente nós deveríamos estudar mais no Departamento de História. Isso realmente eu acho que é uma falha. A última, como é a questão da memória em relação à União Soviética? Há uma construção positiva ou negativa do legado comunista? Olha, tem pesquisas de opinião sobre isso, porque dependendo com quem você falar, você vai ter diferentes visões. Mas existem pesquisas claras como os russos veem a União Soviética. Existe chamado Vinícius Pérez, né? Você entra no chamado Centro Levada Center, em inglês, eles têm no site em inglês também, que é um centro de pesquisa de opinião na Rússia, inclusive anti-Putin, né? Não é uma coisa que é a favor do Putin, não é ocidental, ao contrário, até contra o Putin, então não tem esse viés, por exemplo. E eles fazem pesquisa todo ano, como você vê a União Soviética. Né? Nos anos 90, que teve aquela crise, e boa parte dos anos 2000, até hoje, a maioria vê com uma visão relativamente positiva, por causa da estabilidade da União Soviética. Né? Eles achavam que naquele tempo tinha uma vida mais estável, né? Emprego seguro, etc., etc. É claro que nos anos 90 era mais forte esse apoio, né? Quanto mais velhas gerações, mais apoio à União Soviética, porque as velhas gerações têm dificuldade de se adaptar à nova realidade capitalista, né? Que existe flexibilidade, tem desemprego, muitos nem sabiam como atuar nesse campo. Mas mesmo assim, até hoje, eu acompanhei muito até a segunda, até assim, ano 2010, essas pesquisas, e geralmente a maioria da população era simpática à União Soviética. Eu não acompanhei os últimos anos, mas eu acho que ainda é simpática, por causa dessa coisa da estabilidade, principalmente a estabilidade. Ok, Wanderson, terminei aqui, acho, né? Não, estava só esperando me colocarem na tela também. Bem, Ângelo, aparentemente está havendo um bug ali no YouTube, então eles não estão conseguindo trazer, não estão conseguindo me trazer o que está aparecendo lá. Mas, colocar mais uma perguntinha, né, talvez mais em alguns minutos a gente conclua, estamos chegando aí às 7 horas da noite, é que, bem, uma das coisas que se falava, eu estudo Estados Unidos, né, estudo pós-guerra, uma das coisas que estava sempre muito mencionada no monitoramento da opinião internacional que as agências americanas faziam, né, agências de inteligência, era o enorme sucesso que não apenas a União Soviética, mas a propaganda da política externa soviética fazia em países então chamados de atrasados, de pobres apenas, né, antes de surgir essa nomenclatura do subdesenvolvimento,
Era um enorme sucesso que a União Soviética resultava pelo fato de estar conseguindo demonstrar, por conta não apenas da Revolução Russa, mas pelo seu rápido crescimento econômico, que eles estavam fornecendo um modelo muito melhor que o norte-americano de como você sai de um estado primitivo da economia, né, até se tornar uma superpotência mundial, e era isso que a União Soviética estaria demonstrando. E, enfim, dando uma opinião aqui ruim, porque eu preciso ler seu livro, agora lançado, né, é que, bem, você disse que até os anos 50, a União Soviética, enfim, ela se fazia valer principalmente de um certo conjunto de políticas e técnicas de administração econômica que eram fundamentalmente fordistas. E nessa competição com, então, fordismo norte-americano ocidental, eles estavam se mostrando muito competitivos, e isso deixou de ser o caso a partir dos anos 50. Na sua opinião, então, já que as economias ocidentais meio que se renovaram, né, em relação ao toyotismo e depois em relação a outras formas, inclusive mais novas, que os chineses estão espalhando, né, estão sendo tendência, por que a União Soviética, enfim, não consegue se superar em relação às suas tradições fordistas soviéticas? Essa é uma questão dificílima, né, de explicar. Eu acho que a dificuldade, sem ser totalmente determinista, porque eu acho que há vários fatores, né? Quando a gente fala assim que a União Soviética teve dificuldade nessa época dos paradigmas de especialização flexível, né, anos 70, 80, não foi apenas a União Soviética. Quem viveu naquela época, eu vivi essa época, né, eu era jovem nessa época, eu lia muito, era cheio de livro dizendo que o Japão, até antes da China, o Japão, o fim do Império Americano, o que mais existia era livros com título assim, o fim do Império Americano, o novo século japonês. Parecia que os japoneses iam ultrapassar os Estados Unidos, é que nem a China hoje, que nem a União Soviética um tempo. Parecia que ia ultrapassar, né? E os Estados Unidos, nos anos 70 e 80, que foi o auge do toyotismo, pareciam que realmente iam ficar para trás. Como é que não ficaram para trás? Não ficaram para trás adotando as técnicas toyotistas, dos paradigmas de especialização flexível. Nos anos 80, eles mandaram um monte de gente lá para aprender e, nas suas fábricas, adotaram esses princípios, né? Então, a Toyota até que se tornou a primeira empresa automobilística mundial por um tempo, aí depois perdeu um tempo, perdeu de novo aquele posto, né? Americana, General Motors, mas porque a General Motors adotou o toyotismo, né? Então, a derrota da Toyota foi a vitória do toyotismo, assim como nos anos 40 para 50, a derrota da Ford para a própria General Motors, que significou, a derrota da Ford significou a vitória do Fordismo, porque os seus concorrentes adotaram as técnicas fordistas e aí conseguiram bater a Ford, né, concorrer com a Ford. Então, a derrota da Ford foi a vitória do Fordismo, a derrota da Toyota por um tempo, porque agora acho que ela voltou a ser novamente, é uma confusão tremenda, mas a derrota da Toyota por um tempo foi a vitória do toyotismo, porque os Estados Unidos se recuperou adotando essas técnicas toyotistas. Então, não foi só a União Soviética que teve dificuldade nesse tempo, mas só que os Estados Unidos, como a gente viu, conseguiu se adaptar. A China, de uma maneira, conseguiu se adaptar, né? Aí, isso é uma discussão muito grande na Rússia atual. O erro do Gorbachev foi não ter seguido o modelo chinês. O que é o modelo chinês? Fez abertura econômica, mas manteve a política fechada. Isso o Gorbachev não fez. O Gorbachev tentou abrir as duas. Então, isso é uma explicação que uns dizem. Se ele tivesse seguido o modelo chinês, por exemplo, né? Mas eu acho que o projeto da perestroika era realmente chegar a um socialismo melhor. Não conseguiram, né? Ou seja, eu acho, sem querer ser totalmente determinista, que um grande problema é que, para que a Revolução Soviética, a Revolução na Rússia, acontecesse na Rússia, naqueles condições, não era do país mais atrasado, mas também não era dos mais adiantados, na condição de guerra, etc., etc., o modelo socialista que se impôs ali teve que adotar um caráter muito rígido, muito forte, muito repressivo desde o início.
e que meio que se incrustou posteriormente. Né? Talvez até pudesse depois tivesse se tornado mais suave, mas logo aí, e o professor Daniel Arão Reis, né, que fez a palestra inaugural, bate muito nessa tecla, a guerra civil. Né? Talvez o modelo leninista não tivesse nascido rígido para sempre desde o início, até porque o Lenin era muito flexível nas suas táticas. Mas aí veio a guerra civil, que foi uma destruição imensa, uma guerra civil de 3 anos que destruiu mais a Rússia. A Rússia chegou em 1921 com 1/5 do que ela era em 1913, o último ano antes da Primeira Guerra Mundial. Porque, lembra, foram 3 anos de guerra civil depois de 4 anos de guerra mundial. Uma destruição total. E nessa guerra civil, uma guerra cruenta, houve até episódio de canibalismo por necessidade, o modelo russo ficou mais rígido ainda. Né? Então, eu acho que, para superar todas aquelas dificuldades iniciais, o modelo soviético, para sobreviver, ele teve que se tornar tão rígido que depois ele não conseguia soltar essa rigidez com facilidade. Né? Tentou, mas não conseguiu. Eu não quero ser aqui totalmente determinista, de que nunca conseguiria. Talvez um líder mais hábil tivesse conseguido, feito o meio termo, nem o regime chinês, mas também não abrir tudo de uma vez. Né? Talvez pudesse. Não quero dizer que o modelo soviético original estava condenado a priori, né? Não isso, mas aquela rigidez muito forte do início, que foi fortalecida depois nos episódios da Guerra Civil, né? Tornaram uma dificuldade muito grande dela se adaptar a um regime mais flexível, com fluxos mais horizontais de informação e comando, etc. O seu microfone está mudo, Wanderson. O mediador que não media tem que ser lembrado do microfone a toda hora. Obrigado, Anjo. Não, fazer mais uma pergunta. Não sei se eu estou te explorando demais aí, mas bem, a gente está num momento de pandemia, né, onde arquivos são um dos melhores lugares para você ser contaminado, né? Então, é difícil saber quando poderemos retornar à pesquisa de arquivo, né? Estamos muito dependentes de pesquisa bibliográfica, então, caros espectadores desta mesa de lançamento, aproveitem a oportunidade para lerem esta trilogia, porque teremos tempo para fazer isso, né? Mas, enfim, falando de pesquisa de arquivo, eu queria que você compartilhasse conosco, temos aí muitos colegas que são estudantes de história, né? Estão tentando aí se estabelecer nesse ofício, como é que é a experiência de pesquisa em arquivos russos, né? E, enfim, quais são atualmente, ou quais eram, até antes da pandemia, né? Quais eram as condições de acesso a esses documentos e qual é a política de Estado, no caso agora de Estado russo, né? Com relação à documentação da ex-União Soviética e como era esse acesso antes da União Soviética ter se desmembrado. Eu mestrado ainda era a União Soviética, né? Eu fui para lá em 89, né? Metade da perestroika, e fiquei lá até o final. Eu entrei, era um país, voltei, era outro, né? Eu fiquei de 89 a 92. Então, quando eu entrei, era a União Soviética, e depois, quando eu saí, já não era mais União Soviética. Então, eu peguei todas essas épocas. Eu peguei a época da União Soviética, peguei depois a primeira década, nos anos 90, e posteriormente. Né? Então, são 3 épocas distintas. Na época soviética, se bem que a perestroika já tinha algumas mudanças. Na época soviética mesmo, o acesso aos arquivos, e não estou falando aqui de arquivos classificados, secretos, não. Era muito controlado, não é qualquer um que sai da rua e vai fazer pesquisa em arquivo. Você tinha que ter uma carta de um diretor da sua faculdade dizendo por que você está querendo estudar aquilo. Às vezes não era nem coisa secreta, era, sei lá, eles achavam que era uma coisa assim que não é qualquer um sai da rua e vai pesquisar. Não era nem coisa secreta, mas era uma coisa muito burocrática, assim. Você tinha que ter sempre uma carta de apresentação de uma instituição. Você não podia ser um pesquisador independente, vamos dizer.
Depois, nos anos 90, começou a abrir aqueles... e aí foi exatamente a minha tese, usando esse material. Quando começaram a abrir, nos anos 90, os antigos arquivos secretos soviéticos. Né? Agora, nos anos 90, era uma confusão, porque os anos 90, como eu falei, foi aquela crise enorme na Rússia. Só para você ter uma ideia, quase todos os anos era um crescimento negativo da economia. A queda do PIB da Rússia nos anos 90 foi maior que a dos Estados Unidos na década da Grande Depressão dos anos 30. Só para você ter uma ideia. Foi uma transformação, né? De uma hora para outra, privatizaram tudo, era uma confusão muito grande. E essa confusão também nas pesquisas. Por um lado, havia um impulso de abertura dos arquivos. Por outro lado, era uma grande confusão burocrática. A situação dos arquivos, então, coisas se perdendo no inverno. Às vezes eles fechavam porque não tinham nem condição de manter, senão se as pessoas começassem a usar, ia estragar aquele negócio que não tinha condição de manter. E também tinha umas resistências burocráticas, às vezes vinha uma ordem de cima de abrir certas coisas, mas aí os burocratas não queriam. Então, os anos 90, é claro que houve uma abertura em relação ao que era antes, não tem dúvida, eu aproveitei muito essa abertura, mas não era total nos anos 90, não. Tinha aí muita ida e vinda, né? Principalmente eu tentei pesquisar coisa da defesa, coisas de defesa eles ainda estavam muito fechados. Até hoje, coisa de defesa é fechado, né? Mesmo coisa da União Soviética, porque parece que, como houve uma herança, né, nos arsenais da União Soviética, isso aí pode influenciar, né, no que o pessoal conhece hoje. Sob Putin, aí você tem um movimento meio contraditório, porque passou mais tempo, né, então mais coisas puderam ser liberadas, mas, ao mesmo tempo, o regime do Putin, por ter esse embate aí com o Ocidente, em algumas coisas ele fechou, né, algumas coisas que já estavam abertas nos anos 90. A tendência era ter mais aberturas nos tempos atuais, mas, por incrível que pareça, em alguns aspectos, principalmente questão de defesa, mas mais umas outras também, eu não sei por que cargas d'água, eles fecharam também nesse negócio de arquivo aí. Então, eu acho que é ainda mais aberto que nos anos 90, mas era para ser mais aberto, é meio surpreendente. Então, nós estamos numa coisa meio contraditória em relação a isso. Agora, nada que se compare com os tempos soviéticos. É muito mais fácil. Agora, eu dou logo uma dica para quem quer fazer pesquisa na Rússia. Ainda hoje, você precisa de uma carta de apresentação. Então, se você for fazer pesquisa na Rússia, vindo do Brasil, não vai com a cara e a coragem, não. Eu sou um pesquisador. Não. Vai aqui na USP, se você for da USP, pede uma carta, né, do seu orientador, etc., alguma coisa que tem o carimbo da USP, e você fala, ele está pesquisando isso, porque vai facilitar, vai abrir portas. Senão você chega lá, ele vai te pedir isso, aí você vai ter que pedir de lá para cá para mandarem. Falando sobre arquivos, né, eu tinha visto recentemente isso foi um discurso oficial do Vladimir Putin, né? Onde ele, por exemplo, comentava que eles estavam estabelecendo uma política oficial de abertura, né, dos arquivos da União Soviética, e ele estava falando em particular do Pacto Ribbentrop-Molotov, né, dizendo que, a partir das fontes russas, que eles estavam, enfim, fazendo um esforço em tornar cada vez mais abertas, mais disponíveis, né, aos pesquisadores, para, enfim, fazer um processo de revisão histórica desse momento, dos anos 30, 40, né, da guerra, do stalinismo, acusando, potências ocidentais, tipo Inglaterra, tipo França, de nunca terem, de fato, aberto seus arquivos sobre acordos secretos com a Alemanha nazista, né, dizendo que, os nossos arquivos, o Vladimir Putin dizendo, né, nossos arquivos russos, hoje, com relação a essas questões, estão muito mais abertos do que os arquivos ingleses, franceses e até americanos. Você concorda com Putin? Não totalmente. Eu sei o que ele está tentando falar. Não totalmente. Eu acho que aí é um exagero do jeito que ele foi colocado. Mas ele está chamando a atenção para um ponto importante. A gente pensa que tudo foi aberto, mas existem algumas limitações em alguns pontos. Mas não é assim uma coisa geral, né? A situação não é uniforme nos diversos países e nem é tudo aberto como se poderia parecer com o tempo, já era para ser, né? Há mais de 50 anos, etc. Mas realmente, em alguns pontos, se você for tentar fazer pesquisa, você
você não consegue. Na Alemanha, porque a Alemanha tem todo um problema da culpa, né? E das consequências que isso pode ter em gerações posteriores. Mas, assim, totalmente assim, uma questão geral, dizendo que os arquivos são, em geral, piores, mais fechados que o da Rússia, aí eu acho que é um exagero. Bem, Ângelo, peraí. Enfim, tá saindo o som. Bem, Ângelo, não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta no momento. Conferir aqui com o nosso camarada da técnica. Eu estou bastante satisfeito com as questões que eu trouxe, com as suas respostas. Acho que é importante também deixar também ao leitor um pouquinho de curiosidade para que, né, ele possa enfrentar a leitura e manter aí a ansiedade para poder ler a sua trilogia. Enfim, vamos estar precisando para curar esses males da pandemia aí nessa vida muito privada que nós estamos sendo obrigados a levar. E este seminário é uma tentativa de oferecer um paliativo para essa situação excepcional, mas, enfim, não totalmente, porque a gente chegou aqui, porque ela é obra da nossa normalidade, né? O nosso modo normal de vida nos levou a essa situação. Mas, enfim, deixo você à vontade para queira complementar a sua exposição, as suas considerações, as perguntas, e para fechar a sua mesa de lançamento. Obrigado, Wanderson. Então, eu gostaria, só como última palavra, relembrar, né, que quem se interessar pelos livros, ele pode ser lido, baixado PDF pela internet, né, no chat tem aí logo no início os 3 links para os 3 livros. Agradeço a presença de todos, agradeço muito ao Wanderson por ter feito a coordenação da mesa, agradeço ao Lúcio pelo apoio técnico, né? E eu desejo um excelente resto de seminário a todos. Um grande abraço.